Oficinas Populares de Gestão Cultural. Há 15 anos produzindo conhecimento e cultura no Distrito Federal. Olá, eu sou Adriano Campos, das Oficinas Populares de Gestão Cultural. Eu sou um homem negro, uso óculos, brinco nas duas orelhas e uso uma faixa verde no cabelo e estou utilizando uma camisa preta. Atrás de mim, o banner das Oficinas Populares de Gestão Cultural. É um banner bem colorido, em tons rosa, vermelho e amarelo. Ao fundo, um quadro do Carcará, da artista plástica Bruna Yoshiro, e um quadro do artista plástico Solimar. Também uma bancada com 2 monitores de computadores. Na aula passada, nós vimos um pouco da história das oficinas populares, como ela se originou a partir de uma luta mais ampla do movimento cultural resistindo à ditadura militar, e como, a partir da redemocratização, o movimento cultural do Distrito Federal passou a se organizar e lutar por mecanismos de fomento e uma estrutura de arte e cultura que atendesse também às periferias do Distrito Federal. Nessa aula, nós vamos ver diferenciar os diferentes mecanismos de fomento, explicar a importância do cadastramento junto à Secretaria de Cultura para poder apresentar projetos, o famoso SEAC, e também nós vamos explicar por que o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal é o melhor fundo de apoio à cultura do Brasil. Então, vamos lá. Bom, uma das primeiras coisas que nós precisamos diferenciar é a forma do financiamento que é dado aos projetos. Porque é muito comum nós vermos na mídia que uma determinada empresa financiou um festival, financiou um show de um músico, por meio de uma lei de incentivo. Bom, isso não é, vamos dizer assim, totalmente verdade, ou nós podemos dizer que, na verdade, para ser mais correto, o financiamento ele foi feito em grande parte, na maior parte, pelo dinheiro público e, numa pequena parte, eventualmente, para a empresa que é citada como financiadora daquele projeto. Vamos entender melhor, então, o que é essa diferença entre os recursos públicos provenientes de leis de incentivo e o recurso público proveniente de fundos de apoio, como, por exemplo, o FAC-DF. Então, na lei de incentivo, as empresas elas ganham o direito, chamam-se empresas incentivadoras, elas se qualificam junto aos estados, aos mecanismos de fomento de cada estado. A maioria dos estados brasileiros possuem legislação que dá suporte a leis de incentivo, e elas ganham o direito de abater uma parte de imposto, seja ISS, INSS, ISS ou ICMS, ou eventualmente no nível federal, a lei de incentivo à cultura, ou mais conhecida como a Lei Rouanet, inclusive em relação ao imposto devido pelas empresas. Então, nesse mecanismo, o governo ele está abrindo mão de arrecadar uma determinada quantia por meio de impostos para que aquela empresa faça o financiamento da cultura. Então, veja que
este dinheiro que seria arrecadado pelas empresas para o governo por meio de impostos iria trazer benefícios à população. O dinheiro arrecadado de impostos poderia construir uma praça, poderia construir um viaduto, poderia construir uma ponte, não é? Um hospital, uma escola, enfim. E este dinheiro está deixando de entrar nos cofres públicos, né, para financiar a cultura. E ótimo, é um mecanismo importante de financiamento e muito mais popular, talvez, do que os fundos de apoio, como o FAC. Mas nós temos que ter claro que a empresa, quando ela retira algum recurso do seu caixa, ela tira uma pequena parcela, dependendo da área cultural, dependendo das regras da lei de incentivo para financiamento. Ou seja, é só uma fração dos recursos da própria empresa que são destinados àquele evento ou aquela sequência de eventos, não é? Por isso que a maior parte do financiamento em leis de incentivo, a gente precisa dizer que é um financiamento público, da mesma forma que os fundos de apoio, como o FAC, como do Distrito Federal, o FAC Goiás e os editais de São Paulo e outros fundos de apoio à cultura. Já os fundos de apoio, não. Os fundos de apoio, eles recebem geralmente um percentual de receita, como é o caso do FAC do Distrito Federal. Diretamente eles têm ali recursos, são recebidos diretamente do caixa do Tesouro para o fomento, né? No caso do FAC, como nós já falamos na aula sobre história do FAC e do movimento cultural do Distrito Federal, em 2009 foi aprovada uma legislação que destina 0,3% da receita corrente líquida, ou seja, tudo que o Distrito Federal arrecada, previsto em orçamento, descontados aqueles repasses da União, é aplicado na cultura. Isso faz com que, ao longo dos anos, os recursos investidos no FAC venham crescendo. E aí tem um detalhe importante, que esse recurso ele precisa ser investido na cultura. Então, imagina que esse recurso ao longo do ano vem caindo, esse 0,3% ele é calculado então no ano anterior, com a previsão orçamentária, ele vem cair no fundo e ele precisa ser executado, né? Ele não pode ser, ao final do ano, ele não pode ser retirado daquele fundo e voltar ao caixa do governo, né? E ele não pode ser utilizado para outros fins que não o de fomento da cultura. Então, essa é a grande vantagem. No caso também das leis de incentivo, nós temos que ver que o mecanismo, ele imagina que você tem interesse de ter um projeto financiado por uma lei de incentivo. Como é que funciona esse passo a passo? Você apresenta o seu projeto, desenvolve o seu projeto, né? Apresenta para o Estado, aqui no Distrito Federal é a LIC, Lei de Incentivo à Cultura, e aquele projeto é analisado. Se a equipe da LIC, os consultores da LIC, entendem que aquele projeto tem interesse público, está de acordo com a política cultural do Distrito Federal, aquele recurso, aquele projeto, então, é aprovado e é entregue uma carta para que te credenciar a captar recursos junto às empresas.
Ou seja, a obrigação de obter o recurso, fazer contato com as empresas e garantir depois o financiamento, seja de uma empresa ou de outra, é sua, é do interessado pelo projeto, seja esse contato feito diretamente com as empresas ou por meio de captadores. No caso dos recursos do FAC-DF, não. Você apresenta um projeto, há um processo de avaliação desse projeto e, caso ele seja aprovado, o recurso é depositado numa conta que você tem que criar especificamente para aquele projeto, né? E você vai executar o seu projeto, ou seja, você não precisa ir ao mercado fazer a captação dos recursos. Então, vocês veem que há uma diferença muito grande nesses dois processos e, no caso do FAC, ainda nós podemos dizer que é um processo muito mais transparente, porque o processo de seleção é feito por avaliadores que também são contratados anteriormente por meio de editais. Então, essa é a diferença que existe entre leis de incentivo e recursos provenientes do fundo, como o FAC, né? Que no primeiro caso, a lei de incentivo, você é responsável pela captação. O Estado só te entrega uma carta dizendo que o seu projeto está aprovado, está de acordo com as políticas públicas da cultura. Inclusive, nos últimos anos, no caso do Distrito Federal, vem sendo publicada uma portaria anual, que trata da lei de incentivo. Existe a lei, existem portarias regulamentando ela, e nessas portarias vem indicando que os projetos, para serem analisados, já tem que ter a carta da empresa ou das empresas incentivadoras. Lembrando que, no caso das leis de incentivo, você pode ter várias incentivadoras, várias empresas que vão patrocinar o seu projeto. Mas essa obrigação, repito, continua sendo sua de obter, fazer contato com essas empresas e obter os recursos. E no caso do FAC, não. Se o seu projeto for aprovado, você abre uma conta própria, os recursos são depositados para você executar o seu projeto. E por fim, então, restaria às empresas, quando a gente fala, nós só podemos falar que uma empresa de fato está financiando um projeto cultural quando os recursos estão saindo diretamente do caixa da empresa, né, para o projeto, sem a mediação de uma lei de incentivo, ou seja, sem a mediação do Estado. Acontece isso? Sim, algumas empresas fazem isso, né? Mas muitas empresas o que fazem é publicam um edital e condicionam a entrega do recurso à aprovação do projeto também por meio de leis de incentivo. Então, vamos diferenciar essas coisas quando você escutar a próxima vez que uma determinada empresa patrocina um projeto por meio da lei de incentivo à cultura federal, a Lei Rouanet, ou mesmo uma lei de incentivo local, saiba que quem está financiando este projeto é a população do Distrito Federal ou do estado onde tem aquela lei. Bom, a essa altura você deve estar se perguntando por que as empresas então teriam interesse em participar das leis de incentivo. Vamos dar uma olhadinha em mais um slide para que isso fique bastante claro. Ocorre que a cada ano as grandes empresas definem um orçamento para gastar com propaganda e marketing. Se for uma empresa de produtos, né, ela vai tentar divulgar os seus produtos. E a mesma coisa com uma empresa de serviço. Então, uma empresa de carro, por exemplo, ela vai pensar em apresentar, fazer propaganda dos seus carros. Mesmo os bancos, eles querem ampliar a sua clientela, né? Ligar a sua marca a boas imagens para atrair novos clientes.
Então, esse orçamento ele é definido anualmente. E aí, as empresas, algumas empresas, elas utilizam parte desse recurso de marketing para investimento por meio de leis de incentivo. Veja bem, como elas, na verdade, elas conseguem abater todo aquele recurso, ou seja, ela termina não gastando aquele valor com imposto, então, num primeiro momento, você poderia se pensar, não é, que olha, tanto faz, mas não é bem assim, porque ela agrega mais valor à marca dela com imagens legais do seu projeto, né, com imagens legais de um festival, com imagens bacanas de um show, né, projetos que eventualmente tenham maior apelo social, né, ganham interesse da comunidade. E isso, do ponto de vista de mercado, se chama agregar valor, o valor social da empresa aumenta. Ela é melhor vista pelo mercado, melhor vista principalmente pelos consumidores, então ela termina investindo o mesmo recurso, mas com um ganho maior em termos de visibilidade. Bom, e para explicar isso, nada melhor do que fazer uma comparação com o estado de São Paulo, que é talvez o estado com o maior volume de financiamento para a cultura do país, né? Então, o estado de São Paulo, em 2024, ele não publicou ainda os dados de 2025, ele financiou 99.760.000 reais em projetos culturais. Ao mesmo tempo, os editais do Distrito Federal em 2024, somados, representam 78.090.000 reais. Então, veja bem, quando a gente compara os dois estados em relação a volume de recursos e em relação às suas respectivas populações, nós temos que, enquanto São Paulo investiu 2,16 reais per capita em cultura, no Distrito Federal, com uma população de 2.800.000 pessoas, investiu o equivalente a 27,88 reais per capita, né, por cada cidadão do Distrito Federal em cultura. Em outras palavras, a gente está falando que o Distrito Federal ele conseguiu, ao longo desse tempo, em função da luta do movimento cultural, que levou à aprovação da Lei Orgânica da Cultura, ele investe 13 vezes mais em cultura, proporcionalmente, é claro, do que o estado de São Paulo. Ou seja, a gente está tratando, sem dúvida, de uma grande vitória para quem faz arte e cultura e, principalmente, para a população do Distrito Federal, que, em última instância, é a grande beneficiária desse processo. Bom, mas não é só isso. O fato é que a Lei Orgânica da Cultura, aprovada em 2017, trouxe outros avanços muito importantes para o FAC e para o sistema de cultura como um todo do Distrito Federal. Para o FAC, particularmente, nós temos a garantia da periodicidade dos editais. Mais uma vez, se a gente comparar com São Paulo, nós vamos ver que, apesar de São Paulo ter um volume maior de recursos, ele, durante um ano de 2024 e até de 2025, ter publicado diversos editais, ele não tem um calendário definido para publicação dos editais. O calendário é uma coisa importante porque permite que o movimento cultural, as pessoas que fazem cultura, melhor dizendo, no Distrito Federal, artistas, produtores, possam preparar com antecedência, se organizar para apresentar os seus projetos.
Então, ocorrem 2 blocos de editais, sendo que o primeiro bloco tem que ser publicado até o dia 30 de abril e o segundo bloco até 30 de agosto. A legislação obriga o FAC a publicar esses editais, mas não diz o que tem que ser publicado. Tá? Então, isso é feito em decisão interna do FAC, com participação do Conselho de Cultura, a cada ano, ou melhor dizendo, a cada semestre. Mas, de qualquer forma, essa periodicidade é um negócio muito importante para a organização da comunidade artística. Além disso, os seus processos de seleção, né, os editais propriamente dito, eles têm uma maior transparência. Da mesma forma que são publicados os editais das diferentes áreas de teatro, música, artesanato, para os agentes culturais, anteriormente, antes da publicação desses editais, são publicados editais que vão contratar pareceristas. Então, existem pareceristas contratados hoje no FAC nas mais diferentes partes do Brasil. Isso representa um ganho importante porque você diminui, né? Você não elimina, mas você diminui bastante aquela proximidade que às vezes gera uma maior influência nas decisões de pareceristas ou a influência dos grupos políticos que eventualmente estão no governo em determinado momento histórico, né? É comum a gente ver em outros estados a reclamação de artistas e produtores que num determinado governo só o grupo próximo àquele grupo político se beneficiou do fomento para a cultura. Além disso, nos processos de seleção, os processos de seleção do FAC são mais transparentes. Então, nós temos as etapas de mérito cultural, onde são avaliadas as notas, dadas as notas para os projetos, e as etapas de habilitação, onde se verifica a documentação, e cada uma dessas etapas permite que o proponente, aquela pessoa que enviou o projeto, ela possa fazer recurso se não estiver contente com a análise. Esse recurso é analisado e a nota ou a classificação ou desclassificação do projeto pode ser revista, né? E talvez uma das coisas mais importantes, que vai além do FAC, o FAC é um dos mecanismos de fomento à cultura no Distrito Federal, é que a Lei Orgânica da Cultura ela representou um dos maiores ganhos que teve na cultura, eu posso dizer, do país, na medida que sinalizou, né, garantiu que o Distrito Federal possuísse um dos mais robustos, ou o mais robusto sistema de arte e cultura do país. Porque nós temos hoje a política da cultura definida, ela tem que ser definida pelo Conselho de Cultura, e esse Conselho de Cultura é paritário, ele conta tanto com participação da comunidade artística como a participação do governo, em quantidade iguais de posições, quanto os conselhos regionais que influenciam nas políticas em cada cidade satélite. E os gerentes de cultura de cada cidade são escolhidos por votação da própria comunidade que participa nesse processo, não é? Então, criou-se um sistema bastante robusto, onde o fomento, claro, chama bastante atenção, porque movimenta toda a economia do Distrito Federal e garante que artistas e pequenos produtores também possam viver da arte e da cultura. O Cadastro de Entes e Agentes Culturais, mais conhecido como SEAC, é um cadastro de artistas,
produtores e entidades culturais do DF mantido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. O SEAC é o instrumento que habilita o artista a concorrer aos editais que são executados com o apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura, neste incluídos os editais lançados em abril e agosto e o edital permanente do Programa Conexão Cultura DF, bem como inscrever-se nos projetos do Programa de Incentivo Fiscal da Secretaria. Para se inscrever no SEAC, como pessoa física, o agente cultural deve preencher o documento que está na aba Formulários de Credenciamento e enviá-lo acompanhado da documentação abaixo listada. Cópia do RG, Registro Geral, cópia do CPF, caso a numeração não esteja inclusa na cópia do RG, currículo atualizado, identificação, formação e experiência profissional na área artística e cultural, portfólio, documentos comprobatórios das atividades artísticas e culturais realizadas há pelo menos 2 anos, no todo ou em parte no Distrito Federal, pela pessoa física, como por exemplo, declarações emitidas por terceiros, preferencialmente em papel timbrado, devendo constar carimbo e a assinatura do emissor, contratos de prestação de serviços, notas fiscais de serviços prestados, reportagens de jornais e revistas, materiais de divulgação e publicações, e demais tipos de comprovação de atuação, nos quais constem o nome da pessoa física interessada, que comprovem a realização de atividades artísticas e culturais relacionadas a cada uma das áreas nas quais pretende se cadastrar. Prova de residência ou domicílio que comprove residir no Distrito Federal há pelo menos 2 anos. Dever ser apresentado um comprovante recente, 3 últimos meses do ano vigente, e outro antigo, podendo ser no máximo até o ano de 2015. Os comprovantes devem estar em nome do interessado, mas no caso de apresentação de comprovante de residência em nome do cônjuge, deve ser apresentada também a cópia da certidão de casamento ou união estável. Bom, e para para obter o seu cadastro de ente agente cultural, o SEAC, depois de reunir a documentação necessária, é bastante simples. Você vai acessar sufic.cultura.df.gov.br. Lembrando que a SUFIC é o nome da Subsecretaria de Fomento, que reúne tanto o FAC, quanto a LIC, quanto o programa Conexões. E aí você vai entrar em SEAC, credenciamento e formulário de credenciamento. Depois, se você for pessoa física ou pessoa jurídica, dependendo da sua condição, você vai clicar, vai abrir o formulário e você vai passar a fornecer as suas informações. Esse formulário ele vai exigir ao final que você envie o seu currículo e o seu portfólio, além das documentações que já foram indicadas, como RG, CPF, comprovante de residência. E, periodicamente, vai ser publicado no site da Secretaria o status do SEAC, ou seja, é uma lista com os SEACs que foram analisados e publicados. Então você tem que acompanhar e eu recomendo que o pedido de cadastramento ou recadastramento do SEAC, que é um processo também bem simples, 2 em 2 anos você tem que enviar um comprovante de residência, seja feito com pelo menos 2 ou 3 meses de antecedência de qualquer edital. Bom, nessa aula nós vimos as diferenças entre diferentes tipos de fomento, nós vimos por que o FAC é o melhor fundo de apoio à cultura do Brasil e também como obter o seu cadastro de entes e agentes culturais. Na próxima aula nós vamos entrar no nosso método de elaboração de projetos culturais. Até lá!